Verbum Domini. No episódio de hoje, nós veremos a visita dos Reis Magos ao Menino Deus, trazendo presentes, ouro, incenso e mirra. Mas o que significa tudo isso? É o tema da nossa conversa, explicando detalhes importantes de cada cena. Fique conosco. Visita dos Reis Magos, os Magos do Oriente. Depois que Jesus nasceu na cidade de Belém, da Judéia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: "Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo." Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles a data exata em que a estrela tinha aparecido. Depois, enviou-os a Belém dizendo: "Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo." Depois que ouviram o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso, e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. A história dos magos é, sem dúvida, o mais icônico mistério da época de Natal. A imagem dos magos próximos à gruta, Cristo está em uma manjedoura e eles vêm trazer presentes de ouro, incenso e mirra. Todo mundo sabe sobre os magos, mas quem são eles? Por que eles estão lá? Como eles sabiam sobre o mistério de quem era Jesus, da vinda do rei? Qual é o significado dos presentes de ouro, incenso e mirra? Todas essas perguntas, às vezes, não temos penetrado em profundidade, e é o que queremos desvendar nesse programa Verbum Domini.
Primeiro, quem foi Herodes? Herodes foi um rei fantoche que tinha sido colocado no trono pelos romanos. Lembrem-se de que na Judéia estava sob ocupação romana. Eles estavam sob a regra imperial romana. Mas os romanos, às vezes, colocavam reis e líderes fantoches dentro dos territórios que eles haviam ocupado. Esses líderes conheciam a população e poderiam mantê-las na linha. Herodes foi um rei, mas ele não era um rei legítimo, porque ele não era descendente da tribo de Judá, como deveria ser o rei de Israel. Na verdade, ele não era 100% judeu. Ele era um idumeu, descendente dos edomitas, que descendiam de Esaú. Ele era visto como um meio-judeu. E nesse sentido, nós podemos entender porque ele não estava nada animado sobre essa estrela que aparecera e que haveria um novo rei. Ele foi um rei muito paranoico sobre a perda de seu poder, já que ele não era um rei autêntico e legítimo. Joséfos e outros historiadores antigos diziam que Herodes era um homem malvado. Quando ele sentiu seu trono ameaçado, não só assassinou sua própria esposa, mas ele assassinou vários dos seus próprios filhos, a fim de se manter no trono. Então, com isso em mente, nós podemos ver que o cenário era de um rei falso, que era apenas 50% judeu e que tentava agir como se fosse o verdadeiro Messias, o verdadeiro rei. Os magos eram homens sábios, como nos aponta o grego original do Novo Testamento. A palavra mago, que no grego significava literalmente um homem sábio, um termo que foi usado para se referir aos grandes filósofos, astrônomos, astrólogos e que muitas vezes eram membros da corte real que atuavam como conselheiros do rei. Eles eram conhecidos por sua sabedoria, conhecimento, bem como por sua capacidade de ler os sinais dos astros e estrelas do céu. Esses homens sábios vindos do Oriente a Jerusalém, não sabemos exatamente de onde, porque viram uma estrela no céu. Reconheceram um sinal do nascimento do rei dos judeus. Na verdade, o Papa Bento XVI fala sobre isso em seu livro, Jesus de Nazaré. No primeiro século depois de Cristo, havia uma expectativa entre os judeus e entre os pagãos também, que o Messias viria do primeiro século. Temos antigos escritores pagãos como Suetônio, que foi um historiador romano, bem como alguns outros escritores antigos, como Tácito, que apontam que entre os pagãos havia um boato de que um rei viria para a Judéia, que um grande governante poderia surgir de dentro desse pequeno povoado da terra de Judá. Tudo isso é o que parece ter influenciado esses homens sábios do Oriente, embora não sabemos exatamente quem eles eram. Assim, quando eles veem a estrela, vão até Herodes, que não está nada feliz que esse rei tenha nascido. E diz que perturbou-se toda Jerusalém com ele. Então já vemos toda a oposição que Cristo vai enfrentar como verdadeiro rei. Herodes, a fim de verificar a evidência bíblica sobre o nascimento, pergunta para os escribas: onde é que os profetas dizem que o rei vai nascer? E eles citam esse texto, que é de Miqueias 5, e trata-se de uma importante profecia. Os escribas mostram ao rei Herodes o que as escrituras realmente diziam sobre onde o rei devia nascer. Existia também a profecia da estrela, e essa profecia era tão famosa que no segundo século depois de Cristo, quando um judeu levantou-se e proclamou-se Messias, ele chamou a si mesmo de Bar Cokhba, filho da estrela, para tentar mostrar que ele era o Messias. Assim, os magos reconhecem que a estrela de Jacó, que o cetro, o símbolo do rei, também teria origem em Israel. Então, quando eles veem a estrela no céu, vão para a terra de Jerusalém, a fim de perguntar sobre onde exatamente o rei vai nascer. A natureza os leva até certo ponto, até Jerusalém. Mas eles precisam das Escrituras para finalmente localizar o verdadeiro Messias,
Quando finalmente chegam a Belém, encontram Maria e caem no chão em adoração ao menino. E isso é importante, porque a palavra usada aqui para adorar, proskineo, literalmente significa curvar-se prostrado diante de alguém. Significa realmente fazer reverência diante de outra pessoa. Em alguns contextos, o termo proskineo pode ser utilizado para o tipo de homenagem que você faz apenas para um rei. Mas no Evangelho de Mateus, ele usa esse termo como uma expressão de adoração e veneração que se faz somente a Deus. Vemos os magos adorando Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. A implicação é que eles reconhecem que ele não é apenas o rei dos judeus, que eles não estão apenas venerando-o como rei, mas estão adorando como rei divino. Depois do intervalo, nós vamos conferir o significado dos presentes ouro, incenso e mirra, e também como podemos aplicar em nossa vida tal passagem bíblica. Fique conosco. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Verbum Domini. O aspecto mais marcante da história dos magos são seus presentes. Eles abriram seus tesouros e deram como presentes ouro, incenso e mirra. Se você fosse um judeu do primeiro século, você iria reconhecer isso imediatamente, porque os presentes são alusões a dois textos do Antigo Testamento. Isaías 60, que é a profecia da Nova Jerusalém, e o Salmo 71, que foi lido pelos judeus como uma profecia do futuro rei, o Messias. Os magos trazem o ouro e o incenso, mas eles não o trazem para a cidade de Jerusalém. Eles vão a Jerusalém, mas seus presentes eles levam para o menino Jesus e para Maria, sua mãe, como Mateus diz aqui. Os primeiros pais da igreja já viam isso como um sinal de que a própria Maria é a Nova Jerusalém em pessoa. Ela é a mãe não apenas de Israel, mas ela é a mãe das nações pagãs também. E esses magos pagãos estão agora vindo adorar o seu filho para trazer os seus presentes de ouro e incenso. Eles são o início do cumprimento da profecia, da conversão das nações do mundo. No Catecismo da Igreja Católica, no número 528, a Epifania é a manifestação de Jesus como o Messias de Israel, Filho de Deus e Salvador do mundo. Os magos são os primeiros pagãos. Eles são como a primeira leva de almas do mundo quando os pagãos começam a descobrir Jesus. Não apenas como Filho de Deus, mas como aquele que foi profetizado nas Escrituras judaicas. O incenso, que era usado no tabernáculo para adorar, simboliza a divindade de Jesus, que é aquele que vai ser adorado. E, finalmente, a mirra, que era um óleo usado nos enterros, aponta para a sua paixão, para a sua morte e o seu enterro. Santo Irineu viu o mistério, sua realeza, sua paixão e a adoração a Cristo que estavam escondidos nestes três presentes, ouro, incenso e mirra. Mas pode haver um significado mais profundo para os três presentes, em referência a Jesus como sacerdote, profeta e rei. O ouro representa a realeza. A mirra, que era um óleo de unção, representa a sua identidade como um profeta, porque os profetas eram ungidos para proclamar sua mensagem. E, finalmente, o incenso, que seria usado no templo, mostra que ele é um sacerdote. Assim, o ouro, incenso e mirra mostram que ele é rei, que ele é sacerdote e que ele é profeta. Isso mostra sua tripla coroa como Salvador do mundo. E o que tudo isso pode nos ensinar? Bento XVI nos ajuda, dizendo que os magos que vieram do Oriente são apenas os primeiros de uma longa procissão de homens e mulheres que na sua vida procuraram constantemente, com o olhar, a estrela de Deus, que procuraram aquele Deus que está perto de nós,
seres humanos, e isso nos indica o caminho. É a grande multidão de santos famosos ou desconhecidos, mediante os quais o Senhor, ao longo da história, abriu diante de nós o Evangelho e folheou as suas páginas. Ainda hoje ele continua a fazer isso. Nas suas vidas, como um grande livro ilustrado, revela-se a riqueza do Evangelho. Eles são o rastro luminoso de Deus, que Ele mesmo delineou e continua marcando ao longo da história. Esta não é uma história distante que se verificou há muito tempo. Ela é presença. Na Eucaristia, Ele está diante de nós e no meio de nós. Ele está presente como naquela época estava presente em Belém e convida-nos para aquela peregrinação interior que se chama adoração. Coloquemo-nos agora a caminho para essa peregrinação e lhe peçamos que Ele nos guie. Amém.